Que Deus, Espírito Santo, aquele com o qual Deus selou ou carimbou o nosso coração para a salvação em Cristo, nos guie quando queremos meditar na sua palavra, especialmente nas leituras de 1 Reis e Lucas que acabamos de ouvir. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu vou começar aqui essa conversa, essa mensagem, com a pergunta que eu coloquei lá no convite do culto. Se Deus aparecesse para você hoje num sonho e dissesse: peça o que você quer que eu lhe dê nesse 2025, o que você responderia? Com certeza, todos nós temos muitas coisas que nós queremos pedir a Deus. Boa saúde, uma família abençoada, nós queremos pedir um bom trabalho, a gente quer ter segurança física e segurança financeira, a gente quer ter um bom governo e assim por diante. E cada um de nós também tem os seus pedidos particulares, né? Cada um tem os seus planos, seus desejos, tem aí os seus objetivos para este ano e para a vida. E no texto que a gente leu lá em 1 Reis, foi exatamente isso que aconteceu com Salomão, filho do rei Davi. Salomão foi num lugar lá, ainda não havia o templo, né? O templo foi construído depois pelo Salomão. Então ele foi num lugar para sacrificar a Deus, quer dizer, fazer ofertas a Deus e orar a Deus. E lá Deus então apareceu para ele num sonho. E eu quero ler para vocês de novo o que aconteceu. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Peça o que você quer que eu lhe dê. E aí o Salomão, tendo a chance, né, de pedir o que ele quisesse para Deus, ele respondeu dessa maneira aqui: o teu servo está no meio do teu povo que escolheste, um povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Em vez de pedir riquezas, vida longa, vitória contra os inimigos, poder, fama, o Salomão pediu apenas sabedoria, né? Um coração que soubesse discernir entre o bem e o mal, um coração compreensivo, né? Enfim, sabedoria. E Deus se agradou do pedido de Salomão e deu para ele sabedoria. Ele disse: olha, antes você não teve ninguém igual a você, nem depois vai ter alguém igual. E depois a gente lê a história de Salomão e a gente vê que realmente ele era muito sábio. Eu me lembrei agora, nós tivemos, né, dia 1º, a posse dos novos prefeitos e vereadores. Uma vez eu fui convidado para a posse de um prefeito, lá na Argentina, e eu usei esse texto aqui, para aconselhar aquele novo prefeito. Disse: olha, o que o Salomão pediu? Peça isso, peça sabedoria para governar o povo. Quando a gente olha agora para o outro texto, o evangelho de hoje, a gente vê no primeiro versículo que a gente leu e depois no último, no 40 e no 52, como Lucas diz que Jesus crescia. Diz assim, que ele crescia com sabedoria, e a palavra sabedoria se repete, olha só. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E também na epístola de hoje, a palavra sabedoria está ligada a uma outra palavra, também aqui em Lucas. Uma palavra muito importante. Olha o que Paulo diz lá em Efésios, que a gente ouviu agora há pouco. Nele, em Jesus, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Então, Paulo e Lucas ligam duas palavras, sabedoria e graça. Sabedoria é entendimento que vem de Deus. Graça é o perdão, a salvação que vem de Deus. Então, pensando nisso que eu falei até agora, o que vocês acham que Deus quer que a gente peça para Ele nesse ano? O que você acha que Deus quer que você peça para Ele nesse ano? Então vejam só, sempre ligada com a sabedoria está a graça de Deus. Então, para mim não tem dúvida, meus irmãos. Todas aquelas coisas que eu falei antes são importantes, né? Saúde, família, trabalho, bom governo, etc. Mas não tem dúvida, olhando para esses textos de hoje, do que Deus quer que você peça para Ele esse ano. Do que Ele quer que a gente peça. Duas coisas, sabedoria e graça. Todas as outras coisas Ele vai nos dar segundo a sua sabedoria e a sua graça. Porque Ele nunca vai deixar de cuidar de cada um de nós. Lá em Mateus, capítulo 6, né, Jesus diz, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos nos vestir, porque os gentios, quer dizer, aqueles que não creem, são os que procuram todas essas coisas. Porque o Pai de vocês que está no céu, Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a vontade de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, meus irmãos e irmãs, a sabedoria verdadeira que deve guiar toda a nossa vida, cada dia da nossa vida, deve guiar o que a gente pensa, deve guiar o que a gente fala, deve guiar o que a gente faz, deve guiar como a gente reage, deve guiar o que a gente planeja. Enfim, essa sabedoria vem do alto, ela vem da graça de Deus. E como é que ela vem para nós? Vocês já sabem, mas é sempre bom a gente lembrar. O próprio Jesus é a sabedoria de Deus, para nos dar o maior tesouro que a gente pode ter na vida. Antes aí do culto eu brinquei, né, que alguém falou assim, sonhei com você, pastor. Eu falei, você não sonhou que eu ganhei na Mega Sena lá da virada, né? Eu nem joguei. Mas veja, o tesouro que Jesus dá é muito maior do que qualquer Mega Sena. É a salvação eterna através do seu perdão. Então essa é a sabedoria dada de graça e por graça para nós. Quando? Quando o Espírito Santo coloca na gente a fé em Jesus. Como? Pelo batismo, pela palavra de Deus. E depois alimenta essa fé também pela Santa Ceia. Então, o Cristo vivo, a sabedoria de Deus em pessoa, vai viver dentro da gente e transforma o nosso coração, transforma a nossa mente e dá para a gente uma coisa muito especial, que nenhuma Mega Sena, nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhuma filosofia do mundo podem nos dar. É a paz verdadeira, é a paz com Deus, é a paz com o próximo. É uma sabedoria verdadeira para viver aqui neste mundo. Eu estou terminando de ler um livro,
que fala especialmente sobre a geração que nasceu do ano 90 para cá, chamada de Millennials, né? E é um pastor que escreve, um pastor da nossa igreja, e a esposa dele, lá dos Estados Unidos. Eles também nasceram de 1990 para cá. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: muitos jovens querem saber coisas concretas, estão cansados aí, às vezes, de tanta história e não sei o quê. Ele falou: e a nossa igreja tem uma coisa muito bonita. Sempre de novo se firmar no ensino, não ficar inventando coisa nova. Aí ele fala assim: mas o que é isso? É ficar repetindo a mesma coisa? Ele diz: é exatamente isso. É repetir o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque é essa sabedoria que nos conduz nesse mundo, que transforma nosso coração em mente, e por isso o inimigo quer fazer que a gente esqueça disso. Então, é importante a gente sempre ser lembrado de que Deus quer dar para nós sabedoria e graça. E isso é dado para nós no Evangelho. E por isso, durante esse ano aqui, meus irmãos, apesar de que muitas das leituras bíblicas, né, que a gente vai ter aqui vão ser diferentes das do ano passado, a mensagem principal vai ser sempre a mesma. A gente vem aqui no culto para receber sabedoria, graça, e sair daqui perdoado e preparado para levar essa sabedoria e graça para as outras pessoas. Nesse ano, a gente vai ter muitos desafios na nossa vida familiar, particular, também como igreja de Cristo, como igreja aqui, como igreja no estado, no país, no mundo. Assim como foi em 2024, meus irmãos, vocês podem ter certeza que nós vamos ter muitas bênçãos, mas também vamos ter dificuldades. A gente vai ter muitas alegrias, mas também vamos ter tristezas. Nós vamos ter dúvidas, problemas, desafios e também realizações. Porque é assim a nossa vida, ano após ano. Então, por isso, é muito útil e é muito bom a gente sentar e planejar as áreas da nossa vida, os nossos objetivos pessoais, familiares, financeiros, físicos, emocionais e espirituais. Planejar é importante. Mas o mais importante é planejar pensando sempre na sabedoria e na graça de Deus. E pedindo isso para cada área da vida. E que durante esse ano, quando as pessoas olharem para você, elas possam ver, puxa, essa pessoa está crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e das pessoas. Assim como foi com Jesus. Isso é muito interessante, né, meus irmãos? Porque Jesus era homem-Deus, mas ele tinha que aprender. Como verdadeiro homem, ele teve que aprender a andar, a falar, a comer. Ele estudou, né? Ele tinha que aprender. E vocês viram que no final do texto parece uma palavra muito interessante. Apesar que Jesus tinha o Pai Celestial, quando seu pai e sua mãe o encontraram, né, e falaram com ele, ele disse: eu tenho que estar na casa do meu pai. E aí o texto diz assim: e ele voltou para Nazaré, submisso aos seus pais. Mesmo ele sendo Deus, ele obedeceu ao quarto mandamento. Ele foi para casa e viveu como um filho obediente. Então, não é legal se as pessoas nesse 2025 olharem para nosso comportamento e dizer: puxa, como essa pessoa está crescendo em sabedoria e graça. Talvez elas não pensem exatamente com essas palavras, mas é bonito, né? Ou a gente, como eu falei antes, vê os nossos filhos crescendo em sabedoria e graça diante de Deus. Puxa, que bacana, meu filho, a minha filha, meu neto, saber usar a Bíblia, saber versículos da Bíblia, hinos do inário, saber orar e assim por diante. Saber perdoar os amiguinhos que fazem mal, e assim por diante. Como é bom se as pessoas verem em mim que eu estou crescendo em sabedoria e graça. Então, essa sabedoria e graça de Deus, meus irmãos, é o que realmente faz a diferença na nossa vida. Especialmente quando
quando os planos da gente, os objetivos da gente, os desejos da gente não se cumprem, né? Nem sempre vão se cumprir. Quando as consequências do pecado, como a doença e a morte, baterem na nossa porta, baterem na nossa família, nos machucarem. Quando a gente é tentado a pensar que não tem mais sentido na vida, aí a sabedoria e a graça de Deus vão ser o nosso suporte, o nosso guia. Eu vi, né, a notícia de que 8, 10 pessoas ganharam, né, a cena da virada. Vai mudar a vida delas? Vai. Financeiramente, vai. Mas eu tenho certeza que se algumas delas são pessoas mal educadas, grossas, ou pessoas que não perdoam, o dinheiro não vai mudar isso. Né? E se elas ficarem doentes, elas podem ter milhões, depende da doença que for, o dinheiro não vai curar. Mas se elas tiverem a sabedoria e a graça de Deus, isso sim vai mudar a vida delas. Hoje, meus irmãos, sem a gente pedir, Deus está oferecendo e dando para cada um de nós sabedoria e graça. Como? Onde? Em Jesus, na palavra, no sacramento. E durante todo esse ano de 2025, Deus está convidando você e a sua família, mas não só você e sua família, seus amigos, seus conhecidos, para vir aqui na sua casa, cada fim de semana, em cada oportunidade. Porque aqui, de uma forma muito especial e muito direta, ele alimenta a fé em nós, a fé em Jesus. Ele dá para nós os dons da salvação, através da palavra e da Santa Ceia. Eu li também, ontem ou hoje, uma frase que eu achei muito bonita, de um livrinho, um pastor nosso, lá do Rio de Janeiro. Ele escreveu, é uma frase de um outro autor, ele diz assim: a Santa Ceia é o manjar do mais pobre dos pobres. Santa Ceia é o manjar do mais pobre dos pobres. O que quer dizer isso? Ali eu, miserável, pobre pecador, recebo o próprio Jesus. Eu posso ser o mais pobre também materialmente, mas ali eu recebo maior riqueza. Então, ali, na palavra, na casa de Deus, Jesus quer, durante todo esse ano, dar para nós sabedoria e graça. Então, meus irmãos, meu pedido a Deus é que vocês e eu possamos, em cada dia desse ano, crescer em sabedoria e graça diante de Deus, firmados no ensino que nós recebemos, né? Como diz o nosso lema. E aí, então, compartilhando o perdão de Jesus, a sua salvação com os nossos filhos, com o esposo, com a esposa, com os avós, com os nossos amigos, com os contatos que a gente tem fisicamente ou na internet. Enfim, com cada um que Deus colocar no nosso caminho, aprendendo e firmes no que a gente recebe, a gente transmite isso para as pessoas. E tudo isso por quê? Porque Deus quer dar a sabedoria e a graça dele para mais gente, não é só para nós aqui. Ele quer dar a mesma salvação que nós temos em Jesus para muitas outras pessoas. Por isso, ele nos abençoa muito para que a gente seja uma bênção para muitas pessoas. Então, o que Deus quer que a gente peça? O que nós vamos pedir para Deus em 2025? Peça, meus irmãos, peçam a Deus sabedoria e graça em Cristo Jesus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque toda a sua vida nas mãos de Deus. E Deus vai fazer grandes coisas por você. Mas não só por você. Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você. Como ele fez com Salomão, como ele fez com Jesus, como ele fez com o apóstolo Paulo, como ele fez com tantos outros fiéis. Eu quero terminar lembrando, né? A maioria de vocês deve ter visto as fotos da entrega dos brinquedos, né, que a gente juntou aqui no Natal, e também cesta básica.
Para nós isso talvez não era muita coisa, mas eu tenho certeza que para quem recebeu, né, Deus fez através de nós uma grande coisa. Junto com aquilo lá foram livrinhos da igreja com mensagens da palavra de Deus, né? Para aquelas pessoas foi bastante. E aquela instituição lá do Rio Grande do Sul recebeu, arredondando, R$ 1.600 das nossas ofertas, né? Não é muito dinheiro, na verdade, mas para eles já vai ajudar muito. Então, Deus usou a gente para abençoar outras pessoas. Para isso, Ele quer nos dar cada vez mais sabedoria e graça. Ele ama a gente. O que mais Ele quer fazer por nós, acima de qualquer outro pedido que a gente tenha, é dar para a gente a sua sabedoria e graça, para nós estarmos todos os dias debaixo do seu amor, para nós levarmos a sua sabedoria e graça para mais e mais pessoas. Que assim seja. Amém.